Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Novamente juntos, que bom! Nessa quinta-feira, aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, no sul da Bahia, na cidade de Itabuna, onde nós desenvolvemos um modesto trabalho nas quintas-feiras de estudo de obras da nossa irmã Joana de Ângeles. Estamos agora estudando, hoje, o capítulo 16 de um livro Vida Plena, né? Um livro mais atual da nossa irmã Joana de Ângeles, que é um espírito amigo, amoroso, né, que inspira o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que o orienta na sua grande trajetória de iluminação de consciências. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui o tema, o triunfo real. Veja que a nossa irmã Joana de Ângeles é um espírito culto, é um espírito que não para de estudar, né, e suas inúmeras experiências reencarnatórias aqui na Terra atestam esse compromisso que ela estabeleceu com Jesus de Nazaré para continuar se aperfeiçoando, para vencer a ignorância, para então ter a condição necessária para tornar-se um espírito orientador, uma benfeitora amiga que nos ajuda pelos caminhos difíceis do discernimento. Olha que título ela vai dar para esse capítulo 16, o triunfo real. Quando a gente se pergunta o que seria para Joana de Ângeles o triunfo real, eu aí sempre fico meditando, depois que eu leio e releio o conteúdo do capítulo, né? Quais as defesas de argumentos que ela traz e o que é que ela quer nos ensinar naquele capítulo, eu sempre vou relacionando alguns conhecimentos, né, parcos que nós temos na área da filosofia, na área da psicologia, na área do desenvolvimento humano. E aí nós vamos vendo a profundidade, né, de pensamentos e argumentos que habilidosamente a nossa irmã Joana de Ângeles traz para nos mostrar, porque ela não tenta convencer ninguém, ela apenas tenta nos mostrar que nós precisamos entender, sobretudo nessa lição, como em toda a obra dela, que nós somos alunos do universo. Vocês já pensaram o que é ser um aluno do universo? Um ser que está vestido de carne, assim como eu, assim como vocês, que estão me ouvindo, e que na grande dicotomia filosófica nós vamos encontrar corpo e alma. Como unir esses dois instrumentos? Como compreender essa finalidade magnânima de Deus para com essas criaturas, espíritos imortais que somos, que fomos criados para uma trajetória de luz, cujos desastres, né, no caminho dessa trajetória, nós tomamos todos, como nos ensina Joana de Ângeles, como um grande mar de ignorância. Nossa, espíritos imortais. Como é que nós vamos fazer, vamos compreender? Como é que nós vamos aprender a discernir, né, os mecanismos de estar na vida, encarnado, sem necessariamente pertencer às grandes necessidades impostas pelo progresso, né, que são impostas e precisamos, então, fazer o discernimento do que é necessário para a minha felicidade, para o meu bem, e aí a gente entra no campo da filosofia de novo, o que é mesmo ético para o meu comportamento, o que a gente poderá constituir ou pensar enquanto uma estética do espírito. Ética e estética, né, são duas facetas da filosofia, discutidas até hoje em todos os campos do conhecimento. Então, também aqui, a nossa irmã Joana de Ângeles vai trazer
esses dois pontuamentos entre ética e estética, para a gente compreender o que seria o triunfo real. O triunfo real é o do corpo ou é o do espírito? Pensando nisso, eu fui lembrar, né, sempre lembro porque é um conhecimento na filosofia muito interessante sobre a questão de Protágoras de Abdera. De vez em quando eu retorno a ele, porque é muito importante que a gente compreenda aquilo que disse esse sofista, né, porque os sofistas eram aqueles filósofos que ensinavam, né, a habilidade retórica, o desenvolvimento da habilidade retórica para a defesa dos argumentos. Então, que habilidade retórica eu tenho, que Joana de Ângeles tem, para defender os argumentos que ela traz nesse livro todo, na obra toda dela, e sobretudo na lição 16, que é o nosso tema de hoje. Então a gente vai vendo lá com Protágoras de Abdera que ele tem uma frase que todo mundo conhece, mas talvez não ainda tenha penetrado no sentido real do que ele disse. Ele vai dizer: o homem é a medida de todas as coisas. Olha, como é que eu vou entender isso? Que pensamento é esse, ser o homem a medida de todas as coisas? Ele está se referindo a corpo, aquilo que eu avalio, que eu julgo pelas palavras, pela forma de vestir, pelo modo de andar, né, pelas escolhas que faz, ou ele estava se referindo à essência, ao espírito em si? Como a gente vai entender? Mais tarde, então, a gente vai compreender que esse homem que é a medida de todas as coisas é um falar a respeito da subjetividade e da particularidade de cada qual dos indivíduos. Então, nós não podemos medir um indivíduo pelo outro, pelas aquisições que um já conseguiu, pelos discernimentos a respeito de tudo, e aí vai para todas as áreas do conhecimento que a gente já tem acesso, né, ou já teve ou terá, né? E aí então nós vamos encontrar algumas questões que a gente precisa parar e que vai desembocar na questão ética e na questão estética. Quando vai desembocar na questão ética, vocês podem perguntar: mas na filosofia tem muitas teorias éticas, que cada um trouxe o seu modo de ver e de compreender a respeito da ética. Mas veja bem, quando a gente faz essa contra-argumentação, que vocês já aprenderam, né? Que ser sofista é desenvolver, né, uma habilidade retórica para a defesa dos argumentos. E desenvolver essa habilidade retórica faz com que a gente pare para raciocinar. Sem raciocinar, nós não vamos poder argumentar. Para argumentar, eu tenho que ter habilidade retórica. E para eu ter essa habilidade retórica, eu tenho que, no mínimo, pensar como o sofista Protágoras de Abdera. E aí temos os dois grandes sofistas, né? Gorgias e Protágoras. São dois livros que vocês podem adquirir, ler e depois ler a Fortuna Crítica, que são os comentadores do pensamento desses dois grandes sofistas. Por que sofistas? Olha, aí vem uma coisa muito importante para vocês aprenderem, porque eles vão dizer que tudo é relativo. Tanto pró como contra contém verdades. Então, a minha habilidade de analisar o pró como analisar o contra, para eu desenvolver essa habilidade, eu vou precisar vencer um quesito importantíssimo, que é a ignorância. Olha
como a Joana é fantástica. Então, a Joana vai trazer uma definição de ignorância, que é aquilo que eu chamo de a definição, né, que está embutido na questão ética. O que é a ética? Olha a definição da Joana sobre ética. A ética é qual? Uma luz gloriosa, é uma luz gloriosa, brilhando na escuridão da ignorância. Então, a ignorância é uma escuridão. E é por isso que o homem é a medida de todas as coisas, por essas questões, né, da própria subjetividade, a leitura que eu tenho da realidade de corpo e de alma, e a leitura que eu tenho do meu comportamento no mundo, eu enquanto espírito imortal, e do meu pouco ainda discernimento para separar, né, os prós e os contras, e em separando, saber analisar habilidosamente cada um deles dentro de um contexto. Mas afinal, qual é o nosso contexto? A Joana volta e diz, não se esqueçam, vocês são alunos do universo. Sabe qual é o significado disso? Olha só, que fantástico, né? E ela vai dizendo o seguinte, que para a gente adquirir esse comportamento saudável, nós precisamos aprender a fazer a diferença entre essência, que é a alma, e o instrumento, que é corpo. Corpo é instrumento da essência, que é a alma. E qual é o nosso objetivo encarnando em planetas onde nós precisamos continuar estudando e aprendendo? Ela diz que o objetivo é o processo de evolução. A gente precisa aprender a se adaptar onde nós estamos, aprender a discernir o contexto que nós vivemos, o contexto social, o contexto político e, sobretudo, um contexto interpessoal e interrelacional, para que a gente aprenda valores que nos possibilitem o respeito ao próximo, a compreensão dos limites de cada um, a compreensão de que o homem é a medida de todas as coisas. Entendem como é? Ai, mas a Joana é complexa. Não, não é complexa. A Joana nos convida para pararmos para a reflexão. Reflexão. Eu estava lembrando agora de uma palestra que eu assisti ontem, né, novamente, em que Divaldo conta um momento crucial, Divaldo Franco, Pereira Franco, em que ele teve um infarto agudo do miocárdio lá pelos anos 60. Ele tinha mais ou menos 60 anos por aí, não sei, 62, 63, por aí nessa faixa, né? E ele sofre esse infarto muito contundente, e o médico disse que ele tinha de 28 a 32 dias de sobrevida. E aí era o dia da reunião mediúnica e Divaldo estava deitado, aí pensando quão pouco tempo ele tinha ali na mansão do caminho e já teria que retornar. E aparece Joana de Ângeles, né? E falou, por que você está ansioso deitado aí na cama? Hoje é dia de reunião mediúnica. Aí ele falou, minha irmã, o médico só me deu de 28 a 32 dias, por aí, né, de vida. Então eu tenho que ficar aqui esperando o momento da minha partida. Ela disse, Divaldo, hoje é dia de reunião mediúnica. Eu prefiro que você morra no trabalho do que morra na ociosidade. Olha para Joana de Ângeles. Morra no trabalho do que morrer na ociosidade. Ele falou, mas eu já estou 98% morto. Ela disse, e o que dizer de mim que já estou 100% morta? Entenderam a medida? O homem é a medida de todas as coisas. Olha
a subjetividade e particularidade de Divaldo Franco e veja a resposta de Joana de Ângeles. Não é? Levante e vamos trabalhar. Ele aí rapidinho se arrumou, levantou e foi trabalhar na reunião mediúnica. Está com mais de 90 anos. Então é isso. Que lição traz uma história dessa para aquilo que Joana chama de triunfo real? O que seria o triunfo real? Aí ela volta para a gente fazer uma reflexão. O de que precisa o corpo para viver? Vocês têm uma resposta? Só vale uma palavra, viu? Não inventem coisas, não. O corpo precisa de quê para viver? Vou logo responder. Oxigênio. Sem oxigênio, não há corpo biológico, não há corpo físico, não há árvore, não há animais. Então, não há plantas, não há animais, não há seres humanos. Então, o corpo só precisa de oxigênio para viver, tá? Muito bem. E a alma, que é o sopro vital, precisa de quê para viver? Aí essa resposta será a resposta de vocês, tá? Então vamos ver como é que nós devemos nos comportar nesse tema, o triunfo real, enquanto alunos do universo. Que lindo, né? A Joana vai dizer o seguinte: só basta, alma, que você tenha um comportamento saudável. Mas o que é um comportamento saudável? Um comportamento saudável está baseado na luta constante da derrubada da minha ignorância. Se eu ignoro, me faltam elementos para uma análise melhor daquele tema que eu preciso esclarecer para mim, para que eu forme uma opinião a respeito daquele tema e consiga a minha transformação em relação às relações interpessoais. Olhe para a nossa Joana de Ângeles. Ela vai dizer que o comportamento saudável, gera beleza interior. Então eu preciso saber o que é um comportamento saudável. Que ela vai dizer que é baseado na derrubada da ignorância, para que a ética se estabeleça nas minhas avaliações. E essa ética está fundada num respeito profundo pelo outro, que vai desbordar no velho bordão do velho Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Quem disse que a sua verdade é a verdade? Quem disse que a sua certeza é a certeza para alguém da sua família? A sua certeza pode ser bem diferente da certeza de alguém que convive com você. Então, nós vamos ter duas certezas, duas intersubjetividades, duas particularidades. E nos prós e nos contras, existem verdades. E o que é que eu tenho que fazer? Entender isso. Parar para saber que a harmonia e a paz que eu busco, que é o que Joana chama de beleza interior. A beleza interior, a beleza do espírito, para que um dia a gente consiga ter essa paridade entre corpo e alma. Aquilo que o corpo externa é um reflexo do que eu sou enquanto espírito imortal. Vocês compreendem? Então a gente faz uma leitura, né, uma leitura que não é nunca uma leitura real, conforme o comportamento das pessoas. A Joana diz que beleza, que é um dispositivo filosófico. A beleza é um valor que a gente estuda na filosofia, tanto quanto a harmonia. São dois dispositivos filosóficos, né? Ela disse que a harmonia é a estética, que ela chamou de o desenho da harmonia. O desenho não é um desenho, né, com as linhas que a gente usa para fazer um desenho.
é o desenho filosófico da harmonia. Ele significa a estética da ética. Olha que coisa! É a estética da ética, né? Que vai nos manter em contínua vigilância, a fim de que a forma como eu me expresso, como eu me visto, como eu falo, os meus momentos, né, de respeito, que devem ser todos para com tudo. Se chove, se faz sol, se o dia não está tão lindo como eu gostaria. Hoje está um dia lindo, né? Bem bonito. Amanheceu um dia lindíssimo. A noite está fresca, saudável, né? Todos nós estamos aqui sentindo, né, esse clima de segurança, de paz. E eu só posso sentir esse clima de segurança e paz, esse envolvimento suave que está na natureza, quando eu já consegui uma predisposição de respeito para com tudo, com todos e com a natureza, né? Então a Joana diz que ela vai nos perguntar como é que a gente se encaixa, como é que a gente se encaixa a nossa existência nessa sintonia entre corpo e alma. Como é que se você se encaixa nessa sintonia? Você vai para o lugar, que aí é um conselhinho que ela vai dar, né? Quais são os óculos que você usa para você mesmo, para você mesma? São os óculos da compaixão? São os óculos do vitimismo? Como foi o seu dia hoje quando amanheceu? Você reclamou muito? Você apontou erros que você acha que os outros estão realizando? Que avaliações você fez no café da manhã da sua casa, no trabalho para onde você foi? Ou se não foi ao trabalho, estava em casa acamado? Que avaliações você fez para os seus acometimentos físicos desorganizados, para suas doenças momentâneas, né? Como você se sente hoje? Já estamos de noite, né? E o dia, como foi? Avalie. Onde estavam os seus óculos? Eram os óculos do vitimismo? Eram os óculos da autocompaixão? Porque a Joana diz que esses lugares são lugares de sofrimento. Lugares de sofrimento. Que a gente precisa, viver tudo com o talento da harmonia, entendendo que corpo sofre as vicissitudes da natureza do planeta Terra, onde nós nos encontramos. E espírito, sopro vital, a essência essencial, precisa compreender o nosso estágio aqui na Terra. É um estágio de aprendizado. Qual nota você se daria no momento do seu retorno, no momento da sua morte, quando você, espírito imortal, abandonar o seu corpo e tiver que voltar para as origens no mundo espiritual? Que nota você se daria? Aí Joana diz, olha, o talento da harmonia, quanto mais dilatado, mas você tem condições, que é estética, né? Você tem condições de avaliar a sua própria trajetória. Se foi uma trajetória de mágoa, de ressentimento, se foi uma trajetória que buscava as satisfações nas ilusões da vida, se foi uma trajetória enganadora, se foi uma trajetória de lutas, né, para aprender a discernir o que é o bem, o que é o belo, né, o que é a beleza, que são valores de cunho filosófico. Como foi sua trajetória? Então a gente fica entendendo que o nosso retorno vai demorar muito, mas a gente pode estar enganado. Pode ser que nosso retorno seja muito mais breve do que a gente imagina. Então, entre estar aqui na estada da encarnação e o retorno
para uma arrumação de contas de como eu consegui vencer as minhas próprias dificuldades, a Joana vai chamar todo dia atenção para isso. É preciso que a gente recorra a nós mesmos para fazer essa avaliação, né, para não sair daquele pensamento. Qual é o sentido da existência? Qual é o sentido do existir? Aí nós vamos precisar ter recursos, né? Recursos informativos, intelectuais, recursos da paciência, da compreensão, não importando aqui qualquer religião. Ah, mas a religião é castradora, né? Só me oferece duas opções, céu e inferno, filho. A Bíblia está cheia de ensinamentos, tanto o Antigo Testamento, como as palavras de Jesus, como as cartas de Paulo, né? Como a voz dos profetas, cheios de ensinamentos para nos ensinar essa plenitude do olhar para dentro, da autorrealização. Todo o trabalho é para isso. Então, a religião é castradora. Não. É você que não entendeu a função ainda da sua existência na Terra. Então, quando a gente entende, nós vamos aprender a discernir uma coisa importante que a Joana vai trazer. Ela diz que o primeiro direito do ser é viver e bem viver. Você vive? É a primeira pergunta. Nós sabemos bem viver? Porque a Joana vai fazer uma diferença. Ela diz que o que nós sabemos muito é viver bem. Sabe o que é viver bem? Não é a mesma coisa que bem viver. Viver bem é acumular coisas, né? Acumular situações, acumular benefícios que eu possa tirar proveito, porque eu coloco aquilo como uma necessidade do viver bem. Então a gente vai desencadear, por uma postura filosófica dessa de viver bem, uma série de compromissos negativos para com a lei divina, para com as leis da natureza e para conosco mesmos. Porque, segundo o nosso entendimento e de milhares de pessoas, a respeito sobre o objetivo de nossa vida, nossa existência aqui na Terra, né? Quando eu falo vida, vida é um conceito único, né? Vida é vida, então não há definição para a vida. E existência é a minha experiência cada vez que eu retorno para ter um corpo biológico que eu possa expressar o que eu sou, como eu estou, no meu ponto de partida, e eu possa, então, absorver tudo que eu vou encontrar na minha existência, no meu núcleo familiar, que representam oportunidades amorosas dadas por Deus para o meu desenvolvimento. Então, a chave que Joana vai dizer do princípio ético, qual seria a chave do princípio ético? Já que ela está tratando de ética nesse capítulo. Aí eu fui fazer uma reminiscência a respeito da ética, né, em vários pensadores. A ética em Platão, a ética em Aristóteles, a ética nos modernos, no pensamento moderno, em Kant, em Descartes, a ética nos pós-modernos. Depois a gente vai vendo a ética como na psicanálise, né, em Freud, nos seguidores de Freud, e aí a ética em Jung, nos seguidores de Jung. Como nós compreendemos essa ética? Existe uma mutabilidade na ética? Se é um princípio filosófico, o princípio muda? Eu já disse aqui para vocês que eu não discuto princípios, né? Não discuto, porque princípio é a base de tudo. Vocês já viram um ditado que a Joana até traz no texto,
que ela diz assim, o indivíduo feliz não tinha uma camisa. Tem muita gente que repete isso. O sujeito feliz não tinha uma camisa. Mas qual é o significado filosófico disso? Aí vem a segunda parte, que é a segunda observação. Mas ele era, sobretudo, educado. Esse é um jargão popular, um ditado, né, que eu nem sei se vocês andam ouvindo isso por aí. Mas a Joana desenterrou algo lá dos anos 60 para mim, né, quando eu tive acesso a esse pensamento. O indivíduo feliz não tinha uma camisa, mas era muito educado. Aí a Joana vai chamar a atenção disso aí. Ela diz, olha, a chave do princípio ético é educar-se. Não nos modelos políticos educacionais impostos, tendo por base uma ideologia. Não é isso. Tá? Vamos dizer assim, que seja no modelo de uma paideia, né? Que não dá que tempo da gente conversar sobre a paideia, mas tem um livro, né, que vai falar sobre a trajetória da paideia, com esses valores da filosofia, que são os valores éticos, trabalhando com a harmonia da estética, né, que vai fechar isso aí. E a Joana diz o seguinte, o que é, então, educar-se? De um lado, para educar-se, você tem que vencer os obstáculos da vida, vencendo-se, e isso é progresso. Isso é progresso. Não existe progresso sem desafio, minha gente. Todo progresso traz desafio. Todo processo de autoiluminação, de vai para dentro, de reflexão sobre os próprios atos, sobre sua própria trajetória, como você se comporta em respeito às situações, às pessoas, no seu trabalho, na sua família, em suas relações sociais. Tem problemas em todos os lados, mas os problemas não são para você ir para um lugar de sintonia com o atraso espiritual. Ali são os entraves seus, não são os outros que colocam, porque os outros também estão vivendo os seus processos de lutas e desafio. E a Joana então diz, o que é que você vai escolher? Você vai escolher o progresso ou vai escolher o desastre? Porque se você vai para o lugar do julgador, que quer trazer todos para o seu modelito de pensar, você está escolhendo o desastre. Porque a vida é diversidade. Tudo é diversidade. Onde é que existe unanimidade no planeta Terra? Me apontem. Nem no reino vegetal, nem no reino animal, nem no reino nominal. Tudo é diversidade. Mas não, eu para ser feliz, no meu egocentrismo, eu quero multiplicar-me como um espelho para todas as pessoas, que elas sejam as minhas cópias, porque aí eu não vou sofrer. Se todos pensam igual a mim, se todos se comportam igual a mim, vai haver embate? Não. Ai, que vida chata essa, né? Tudo igual. Eu não sei como vocês se acostumam com isso. Eu gosto da diversidade, das opiniões diferentes, dos corpos lindos diferentes, de cores tão maravilhosas, cabelos de todos os tipos, embalagens fantásticas, né? E eu, enquanto moradora deste corpo, eu preciso trabalhar as questões estéticas. O cabelo não está bem, arruma. Aquela roupa está melhor, não é a roupa melhor porque é a mais cara, mas ela cai melhor para a minha idade, para o lugar onde eu vou. Vocês já viram alguém ir à praia de paletó? Eu nunca vi. De vestido de baile? Eu nunca vi. A não ser que seja uma cerimônia lá, mas isso é algo especial. Então, para cada lugar, a sua forma de se comportar, com respeito pela diversidade. Já pensou? Todo mundo numa festa de 15 anos de bege, todos de bege. Eu quero é tudo colorido, tudo lindo,
tudo vivo, tudo alegre, porque aquilo representa o que tem de mais lindo no planeta Terra, que é a diversidade. A natureza é toda diversidade. Quando a gente entender esse complexo ético, cuja harmonia estética é que faz a beleza do planeta Terra, que maravilha! Como nós vamos estar leves, respeitosos, admirando a luz que sai por todos os lados de tudo o que compõe o nosso planeta. Então a Joana, ela vai chamar a atenção que corpo é instrumento de elevação para a essência, o sopro vital, né? A alma precisa sair da lama. Vocês vão ver no texto. Olha, quem falou isso na filosofia? Heráclito. Quando Heráclito, no tempo dele, muitos anos antes de Jesus, nos primórdios da filosofia, que ele via as pessoas se debatendo por quase nada, por coisas inúteis, trazendo necessidades que nunca foram necessidades. Ele disse, eles estão aí se debatendo na lama da ignorância, que fiquem até onde eles quiserem, porque para sair daí, eles vão ter que lutar contra eles mesmos e muito para fazer uma primeira subida. E dessa primeira subida, fazer um segundo ciclo de aperfeiçoamento, para depois dar a guinada para uma outra compreensão, até subir ao entendimento da existência aqui na Terra e fora dela. Então, olha, que texto fantástico de nossa irmã Joana de Ângeles. Esses alunos do universo que somos nós, né? Então, ela diz que todas as vezes que a gente pensar em triunfo do corpo, em triunfo no mundo, que a gente pense em Jesus de Nazaré. Nunca vamos tirar essa figura fantástica, esse professor do amor do nosso coração, porque Jesus de Nazaré é realmente aquele que ela vai chamar o homem de Nazaré. O homem de Nazaré deve estar aqui, não é? Coração, pensamento. Os dois em uníssono, para que a gente possa vencer as dificuldades da nossa existência. E a gente precisa ver, como diz ela, que a glória da imortalidade Jesus mostrou para todos nós. Então, que a paz do Mestre esteja com todos e que essa lição grandiosa, ela fique no coração de vocês para a reflexão dessa noite, né? Que a gente pense em nós mesmos, enquanto espíritos imortais que somos, nessa grande dicotomia corpo e alma, porque a Joana vai dizer que é preciso unir, é preciso que corpo reflita o morador dele. Que a paz de Jesus fique com todos. Até a próxima quinta.